Qual a diferença entre subordinação e coordenação, período simples e período composto? Hoje nós vamos ter uma aula top, né, filhão? Mostrando mais alguns detalhes aí legais para que toda a galera possa aí aumentar as suas chances de ser aprovado em um concurso público com uma novidade bombástica no final deste vídeo. Vamos lá. Olhe só o que nós vamos analisar agora, tá bom? Vou dar uma aula bem simples para vocês, mas simples com conteúdo, né? Que você vai aprender, não é verdade? Vamos lá. O que seria a questão da oração? Antes, filhão, você sabe que esse negócio de oração, né? Oração coordenada, subordinada, não sei das contas, as pessoas elas têm pânico quando elas vão aprender esse assunto, porque parece que é algo muito difícil, mas não é. Eu, por exemplo, eu tive os meus dissabores, né? Quando eu estudava e na faculdade, porque realmente, assim, parece um conteúdo muito difícil, mas existe a técnica, a forma para a gente aprender, tá bom? Olha só, vamos começar assim, ó. O que seria a definição da palavra oração? Oração é qualquer enunciado que gira obrigatoriamente em torno de um verbo, ou seja, para ser uma oração tem que ter verbo, né? Aí vem até dar uma palhinha para a galera e frase. Frase é qualquer enunciado que tenha sentido completo, independentemente de ter oração ou não. Se eu disser alô, você entendeu a mensagem, né? É frase porque você compreendeu a mensagem, mas não é oração porque não tem verbo, né? Então, beleza, primeiro passo é esse aí. Observe essa expressão aqui, olha. Se eu falo com vocês, a escola tem alunos, então aqui eu tenho o quê? Eu tenho um verbo, não é verdade? Tranquilinho. Se eu passo para a expressão de baixo, a escola tem alunos e a cidade tem turistas. Então, eu vou colocar o V debaixo do verbo aqui, o V debaixo do verbo aqui. Frase simples, né, para você compreender com mais exatidão o conteúdo programático aí. Legal, então significa o seguinte, se eu encontrei apenas um verbo na expressão de cima, então eu estou diante de um período simples. Então, o que é o período simples, né? É aquele período formado por apenas uma oração. E eu sei que isso aqui é apenas uma oração porque tem apenas um verbo, né? O número de verbos dentro de um contexto determina o número de orações, tranquilinho? Se eu passo para a expressão de baixo, né, eu observo que nós temos o verbo tem na primeira expressão e na segunda expressão nós também temos o verbo tem. Então aqui, se eu estou diante de dois verbos, eu estou diante de duas orações. Se eu tenho duas orações, logo, este período, ele é um período composto. O que seria o período composto? É aquele formado por duas ou mais orações, tranquilinho? Agora nós vamos passar para a próxima tela, que eu acredito que você já compreendeu isso aí, não é verdade? E talvez uma das maiores dificuldades que as pessoas têm nos dias de hoje é para saber a diferença de uma oração subordinada por uma oração coordenada. É o que eu tenho falado. Não adianta você ir hoje para a gramática, né? Para a decoreba de português, decoreba de regras, tentar entender isso ou aquilo, só por decoreba que não vai rolar. Eu tenho falado para todos os meus alunos aí que um dos maiores objetivos da língua portuguesa hoje, para que ela seja compreensível para os alunos, né, é quando nós estudamos a própria língua portuguesa por meio da interpretação das palavras. Então, se você entende a interpretação da palavra subordinado, a interpretação da palavra coordenado, logo, você já consegue matar o período composto por coordenação e o período composto por subordinação. Bora lá? O que seria o subordinado, né? Subordinado é alguém que depende do outro, não é verdade? Então, se você é subordinado ao seu chefe, subordinado a uma pessoa, é porque você depende daquela pessoa, depende da ordem daquela pessoa.
Por outro lado, o que seria uma pessoa coordenado, né? Ou coordenador? É aquele que não depende de ninguém. Eu até falo em meu curso completo de português, o exemplo que eu dou é até isso que eu vou falar para vocês aqui. Se você, por exemplo, chega diante de uma empresa, né? E você fala, eu quero falar com um subordinado, quem vai vir? Nossa, tantas pessoas podem vir, né? A pessoa que vai vir até você, com certeza, é uma pessoa que ela cumpre ordens, ela vai pedir a alguém que está me chamando lá na portaria, eu posso ir? Ele é subordinado. Mas se você chegar lá em uma empresa e falar, quer falar com o coordenador, ele não pede autorização a ninguém, na verdade, ele vai chegando perto de você e conversa sem bater cartão, sem se preocupar, esses detalhes assim. Bom, aí vem a pergunta, qual é a relação de sentido dessa questão do subordinado e do coordenado dentro das orações? Então vamos lá? Quando eu passo para a nossa próxima tela aqui, eu quero mostrar uma coisa muito interessante para vocês aqui, ó. Só um pouquinho, por favor, tá? Beleza. A escola tem alunos e a cidade tem turistas. Então, beleza. Aqui eu tenho o verbo ter, aqui eu tenho o verbo ter. Belezinha? Vamos agora analisar a expressão de baixo. Eu espero que você compreenda a matéria. Vamos encontrar os dois verbos, né? Eu espero é o primeiro verbo, e o segundo verbo, compreenda. Legal. Então, eu já estou entendendo que eu estou diante de um período composto, de um período composto, né? Porque se eu tenho dois verbos em cima e dois verbos embaixo, é período composto. Então, vamos analisar primeiro o período composto da parte de cima. Bom, observe o detalhe. Se nós temos dois verbos, né, na expressão de cima, logo, nós temos duas orações. Se nós temos duas orações, então vamos separar as duas orações. A escola tem alunos, é a primeira oração. Esta palavra e, normalmente uma conjunção, ela separa as duas orações. Então, eu estou entendendo que a primeira oração ela termina aqui, ó. A escola tem alunos, beleza? A segunda oração começa, a cidade tem turistas. Esquece a conjunção não faz parte, por enquanto, do nosso estudo, não. Bacana. Agora vamos separar a expressão de baixo, tá bom? Eu espero que você compreenda a matéria, tá? A primeira oração vai até a palavra espero e a segunda oração começa com uma conjunção, tá certo? Muito cuidado para não confundir conjunção com pronome relativo. Falo isso muito em minhas aulas, né? Até não só nos meus cursos, mas minhas aulas gratuitas aqui no YouTube. É muito importante você ficar atento a esses detalhes aqui. Tá, então vamos picar o pé nessas conjunções, porque normalmente as conjunções elas têm esta característica, né? De unir duas orações, né? Ou separar, fique à vontade, como você achar melhor. Beleza. Então nós já separamos a primeira oração, a segunda oração, a primeira oração, a segunda oração. Agora, olha só que interessante. Se eu falar com você, a escola tem alunos, você entende a mensagem? Entende. Se eu picar o pé na expressão a escola tem alunos e falar para você apenas isso aqui, olha, a cidade tem turistas, você compreende a mensagem? Compreende. Então, espera aí. Se eu compreendo estas orações, o sentido delas de forma separada, logo elas são orações independentes. Por isso que eu chamo isso aqui de um período composto por coordenação, porque elas são coordenadas, né? Porque uma oração não depende da outra. Eu pico o pé em uma oração, a outra continua com sentido completo. Percebeu a relação da coordenação das orações pela própria coordenação dentro de uma empresa, dentro da própria vida? Vamos fazer o mesmo teste com a expressão de baixo? Vamos lá? Eu espero, primeira oração, que você compreenda a matéria, segunda oração. Vamos picar o pé na segunda oração e vamos ler apenas a primeira? Eu espero. Você entendeu? Não. Quem espera alguém, alguma coisa. Você percebe, se você chegar perto de alguém e falar assim, eu espero, a pessoa fala que ele ficou doido? Espera o quê, né? Então, esta oração aqui, ela depende da outra oração para ela ter sentido completo. Da mesma forma, a oração seguinte,
eu vou picar o pé na primeira e na conjunção. Olha só, você compreenda a matéria? Imagine isso. Alguém chega perto de você e fala, você compreenda a matéria. Como assim? Você compreenda a matéria? Não deu para entender. Então, quer dizer, uma oração, ela vai depender da outra. Logo, aqui nós estamos diante de um período composto por subordinação. Coordenação em cima e subordinação embaixo. Top, top. Beleza. Professor, onde está a surpresa? Vem comigo. Olha só que legal que eu vou te apresentar aqui, tá bom? Imagine que você hoje tenha o estudo completo das orações em apenas uma aula ao vivo. Olha que legal, filhão. O que seria este estudo completo das orações, né? Oração subordinada substantiva, que é objetiva direta, objetiva indireta, completivo nominal, tal. Eu não vou entrar muito em detalhes. As orações subordinadas adverbiais, temporal, causal, concessiva, consecutiva e por aí vai. As orações subordinadas adjetivas, que são a restritiva e a oração explicativa. As orações coordenadas, sindéticas, assindéticas, aditivas, adversativas, essas coisas assim. E as orações reduzidas. Imagine que você tivesse tudo isso em apenas uma aula. Tudo explicadinho para vocês, dentro dos próprios detalhes, né? E que você vai conseguir compreender a sua visão vai abrir para você compreender toda a matéria. Então, eu quero te oferecer esta oportunidade, tá bom? Se você quiser estudar comigo, se você não quiser adquirir meu curso completo de português, eu tenho aí uma proposta muito bacana para você conhecer todo este projeto que está aqui. É só você clicar aí no primeiro link da descrição. Valeu, filhão! Um grande abraço e muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau!